lá. Eu tô em dívida aí com vocês, né? Sobre a normativa 22, que na verdade era lá da aula do Edson, né? Mas vocês pediram um reforço. Então é assim, ó. Por se tratar de uma legislação, né? Não dá pra fugir muito. Então eu tô com ela aqui, tá? Aí eu vou dando uma olhadinha nela e vou pontuando algumas coisas que são relevantes, tá? Mas vocês têm que fazer a leitura disso, porque é uma legislação. Outra coisa que precisa pontuar, que essa normativa, às vezes a gente fala portaria, tá, gente? Porque durante anos, né, vocês lembram que era portaria, e agora é normativa, enfim, e vamos vivendo. Ela é marcada temporalmente. O que significa isso? Né? Que todos os anos sai uma normativa de organização para o ano seguinte, tá? Então essa normativa, ela é de 11 de dezembro de 2018 e ela estabelece, né, algumas normas para a organização das unidades escolares e para o ano letivo de 2019, tá bom? Alguns anos elas se repetem, né? Outros não, tem alguma alteração, tá bom? Mas enfim, o que precisa ficar claro é que é uma normativa marcada temporalmente, né? O que significa dizer que quando sair agora em 2019 para a organização das unidades em 2020, pode ser que saia igual, parecida ou com alterações, tá bom? Só pra gente não decorar isso, né, e achar que isso é permanente. Bom, vocês são da rede, vocês já sabem, né? Acho que não precisava falar isso, mas enfim, tá? Então, assim, a organização das unidades, né? O que acontece? Nós estamos numa rede. Se nós estamos numa rede, a gente precisa trabalhar sob as diretrizes dessa rede. A gente sempre pontua. Então, essa portaria de organização, que é das unidades, né? Ela preconiza que as unidades se organizarão de acordo com as normas de rede, né? Obviamente. E aí, eu vou botar o óculos, nossa, tá imundo. Ela vai trazer algumas princípios, tá bom? Para essa organização, logo no artigo 1º. Então, quais são esses princípios, né? A implementação do currículo, que a gente já tá, né, cansado de ouvir, porque ele saiu agora em 2018 e a gente está numa correria para fazer formação sobre o currículo, para pensar sobre ele, como a gente organiza isso dentro das unidades escolares para que ele funcione, tá bom? O princípio da educação integral, né? Porque nós estamos ancorados lá na matriz dos saberes, lembram-se? Então, para o indivíduo sair, né, da escola com tudo aquilo de saberes, ele vai precisar ser trabalhado integralmente, né? Na sua integralidade enquanto sujeito. O fortalecimento das políticas que traduzem os direitos e os objetivos de aprendizagem, as metas, né? Então, o que acontece? A gente, enquanto unidade escolar, não vai se organizar no escuro. Nós temos metas que são do Plano Municipal de Educação, né? Nós temos, entre outras metas, né? IDEB, por exemplo, a gente tem metas a atingir. Então, a organização ela tem que estar calcada nessas metas também, tá bom? Oh, Deus, vamos lá. Ampliação do número de matrículas nos centros de educação infantil. Tá? É uma tentativa aí de SME, né? Outro princípio, fortalecimento das avaliações, tanto internas quanto externas, tá? Acompanhamento pedagógico é um princípio, né? Porque se eu tô calcado num currículo com uma perspectiva de currículo ancorado em metas, eu preciso ter uma organização pedagógica para isso e, obviamente, um acompanhamento para ver se isso efetivamente está funcionando, né? Formação de supervisores, diretores e coordenadores, porque se a gente vai estar no front
de colocar essa organização em atividade, né, em fazer a supervisão, acompanhamento, a gente precisa de formação, obviamente, para poder fazer isso de forma efetiva, tá? A gente precisa pensar em programas que fortaleçam tanto o acesso quanto a permanência dos nossos meninos, né? A gente já falou sobre essa questão de acesso e permanência na nossa aula, né? Então a gente não precisa retomar isso. Uma dos itens, né, que também é levantado é a formação da equipe gestora, tá bom? Essa formação da equipe gestora, gente, também é em chão de escola, né? Em formação continuada, não é só esperando aí os cursos de SME ou da DRE para poder efetivar essa formação. Pessoal, eu não sei se a luz tá boa, mas é isso, tá? É porque tá um pouco escuro hoje, cara de chuva. Preconizar a educação inclusiva, a equidade, né? O currículo de Libras e de língua portuguesa para surdos, obviamente, onde a gente tem esse atendimento, né? Onde a gente tem esse estudante. E a execução do programa de alimentação escolar, tá? Porque tem toda uma diretriz, né, que tá por trás desse programa, que vão desde a qualidade das refeições, em como essas refeições influenciam nas aprendizagens, como elas devem ser distribuídas, que trabalho que a gente faz em cima disso. Então isso também a gente tem que pensar, tá? E na nossa oferta do atendimento educacional especializado, que é institucionalizado pelo PPP, que a gente não precisa fazer retomada sobre isso, tá? Porque a gente também já viu sobre isso na nossa aula. O artigo 3º, ele vai tratar da elaboração do projeto político-pedagógico, tá bom? E acredito que seja um artigo que vocês devam, enquanto futuros coordenadores, né, devam dar um pouquinho mais de atenção. Ele não trata com profundidade, tá? Essa temática, é óbvio que vocês vão precisar, né, em ação, no chão da escola, de muito mais amparo, para poder atuar sobre o PPP, com o PPP, né, a respeito do PPP. Isso aqui não é suficiente, tá? Mas a gente pôde observar que esse concurso, né, nesse concurso específico, o PPP não é a bola da vez. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, o que tá em edital, tá? Então, para o projeto político-pedagógico, né, a gente já falou sobre isso. O que deve ser considerado? As diretrizes de SME. Posso fazer, né, porque o PPP, vamos dizer assim, é a construção máxima da autonomia da escola. É verdade? É verdade, né, mas sempre dentro dos princípios e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Então, construir um PPP coletivo, efetivo e viável, né? Para isso a gente precisa conhecer quais são as legislações, as concepções e as diretrizes que nos amparam e nos movem, tá bom? O PPP, ele é um documento que eu faço e fica para sempre? Não, ele precisa, né? Sempre que ele precisar ser redimensionado, a gente vai redimensionar, né? Vai acrescentar, tirar, reformular, não interessa, tá? Mas para isso eu preciso reunir o conselho de escola, né? Obviamente numa construção coletiva, e a gente reúne o conselho para aprovação, né? Não é que o conselho vai sozinho lá promover, né, o redimensionamento desse documento, mas é o conselho quem aprova, né, e logo depois ele é enviado para a diretoria, que vai aprovar também, vai ter aprovação do supervisor e homologação do diretor regional, tá bom? Esse movimento, ele democratiza essa construção, tá? Porque o conselho, ele pode ser usado em vários momentos, né? Ele não é só um colegiado deliberativo, ele também é consultivo. A gente pode levar, sim, coisas para consultar, né, durante esse processo de construção, e quando ele estiver pronto, é esse conselho também que vai aprovar esse PPP, tá?
Esse PPP ele tem que preconizar a implementação do currículo da cidade, que a gente já discutiu sobre isso. Os resultados da avaliação educacional do ano anterior, né? Como essa normativa é específica de 2018 para 2019, eu vou usar os resultados da avaliação institucional de 2018 para poder trabalhar em 2019, tá? Essas avaliações, elas são importantes, né? Porque elas trazem indícios de quais são os espaços, os lugares que a gente precisa tomar decisões, que a gente precisa redirecionar o trabalho, tá bom? Os resultados das avaliações têm que ser levados em conta, obviamente, né? Para poder fazer essa construção do projeto político-pedagógico, o redimensionamento, enfim, tá? E tem que estar proposto a garantia dos direitos de aprendizagem, tá, gente? Dos objetivos, na verdade, né? Agora, falando aí, usando a linguagem do novo currículo. Eu tenho que garantir esses direitos. E a gente não pode esquecer que uma das metas, né, da nossa rede são crianças 100% alfabetizadas ao final do segundo ano do ciclo de alfabetização, tá bom? Se isso é uma meta da nossa rede, compulsoriamente deve ser uma das nossas metas no PPP, tá? Tem que estar previsto recuperação das aprendizagens, né? Diminuição da reprovação. E para quem é da educação infantil, a gente não pode esquecer que o documento que vai pautar a nossa avaliação, né? Porque também ela deve existir lá, tanto a avaliação das aprendizagens das crianças como a avaliação da instituição, tá? Para falar de aprovação de avaliação das aprendizagens, a gente vai usar a normativa 1, que é aquela aprimorando olhares, né? Que depois, se eu não me engano, foi aprovada na normativa 2, tá? Eu não tô certa disso porque não estudei essa legislação, né? Não era a minha parte aí para esse concurso especificamente. Mas vocês estudaram com certeza, acho que a Érica que trabalhou com vocês, e vocês vão lembrar disso. E para avaliação institucional dentro da educação infantil, a gente tem os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, tá? Os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, eles têm princípios pautados no INDIC, que é um documento federal, né? Que foi criado lá em cima e ele veio aqui para as esferas municipais e estaduais e a prefeitura aderiu, tá? Adotou, melhorou, né, o documento em termos de contexto de rede, e esse documento a gente usa já há alguns anos, se eu não estiver enganada, desde 2013, tá? Mas esquece isso, porque isso não está na normativa não, a gente, pelo menos nessa, tá? E desde então a gente usa os indicadores de qualidade para fazer a avaliação das instituições de educação infantil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa mega importante aqui. As prioridades. Claro. E assim, não esquecer, né, que as prioridades elencadas no nosso PPP devem ser objeto de estudo no PEA. Então, tudo que angustia, né, a comunidade escolar de alguma forma vai estar lá descrito nesse documento. Então, se a gente tem muito problema de violência, das aprendizagens, questões de letramento, né, gente? Porque o PPP, às vezes, a gente pega a maioria muito lindo, né? E o objetivo dele não é esse, né? É trazer todo um procedimento de trabalho e também quais são as nossas problemáticas e que caminhos a gente está procurando percorrer para poder resolver. Essas problemáticas elencadas, elas têm que ser levadas para estudo dentro do projeto especial de ação, tá bom? Então vamos lá. Com relação às jornadas dos professores, né, eu vou falar bem rápido porque vocês são da rede, né, todo ano a gente opta lá pela nossa jornada, se a gente quer JBD ou GEIF, né, já há alguns anos, e exceção a quem é JB, que é a antiga não, né, ela ainda existe, mas chamada de JBzinha, né, a gente colocou uma gíria aí pra ela,
tá bom? Quem é JBzinho, é JBzinho, um beijo, PT Saudações. Que é aquela jornada de 18 horas com estudante, 2H, se eu não me engano, tá bom? Agora, tirando esse professor, é isso mesmo, acabei de confirmar aqui, 20 horas aulas, sendo 18 em regência e 2 HAs. A gente tem a GEIF, que é a jornada de 40 horas, né? A GEIF, ela tem 25 horas com aluno, a gente tem mais 5 horas atividades. Eu ia dividir ela toda, mas eu não vou dividir não, porque a portaria não traz ela dividida, tá? A normativa. Então, a normativa, ela diz o quê? 40 horas, sendo 25 alunos e 15 adicionais. Ela não especifica como são essas 15, eu ia especificar, não precisa se preocupar com isso. E aí, a gente tem a JBD, que são 30 horas, né? Sendo 25 com alunos e 5 horas atividades. A gente tem... Aqui não fala do J40? Ah, fala da J40, que são as de cargo administrativo, né? Que a gente já conhece. A J40 é basicamente para o quadro de apoio e para o pessoal da gestão, tá? E o pessoal de DRE e tal, né? Mas que pra gente aqui não é preciso mencionar, tá bom? Os professores optantes por GEIF, agora ele vai especificar, tá? Que é aquela jornada que a gente tem 40 horas aula, né? 25 com aluno e 15 adicionais. Como é que funcionam essas 15 adicionais, tá bom? A gente tem 8 horas de horário coletivo, 3 horas de HA e mais 4 horas de HL, que é a hora livre, tá? Essas 8 horas coletivas, elas são divididas 4 horas para o PEA, que é o Projeto Especial de Ação, e 4 horas de horário coletivo, né? Para outras demandas da unidade que a gente vai discutir. Acho que ao longo dessa normativa provavelmente apareça, tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa mega importante aqui. Tá, então assim, a frequência individual do servidor, né? A gente aponta tanto as horas com aluno quanto essas horas adicionais, tá bom? Porém, se o servidor for convocado por SME ou por DRE, né? A ter uma atividade fora da unidade escolar, então, um curso de formação, né? Um grupo de estudo, sei lá, qualquer coisa que a SME ou DRE convoque, será considerado como horário de efetivo exercício, tá? Do servidor. Vamos ver aqui. Aqui, ele vai falar, eu fico adiantando as coisas, acabo com a vida de vocês. 4 horas para o PEA, né? As outras 4 horas agora, né? Que a gente falou das 8 horas de formação. 4 horas para o Projeto Especial de Ação e 4 horas... O que envolve essas outras 4 horas? O trabalho do POA com o coordenador pedagógico, né? A análise dos resultados das aprendizagens das crianças. Então, se a gente quer estudar as avaliações, como é que estão os índices, né? Como é que eles foram numa avaliação externa, sei lá, quer estudar sondagem, resultado de sondagem, tudo isso pode ser feito nesse horário coletivo, tá bom? E também pode ser usado para planejamento de atividades e organizações didáticas no coletivo, tá? Como é que funciona a GEIF, né? A portaria não, gente, a normativa, tá? Se eu falei portaria em algum momento e não corrigi, vocês já sabem que agora ela chama normativa. Ela distribui a GEIF da seguinte forma, tá bom? Um grupo por turno de professores, tá? De funcionamento da unidade, na verdade, né? Eles vão falar, mas é de professores. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, na EMF, a gente tem 2 turnos de funcionamento da unidade, né? As EMFs que não tem noturno, tá bom? Que eu tô citando aqui. Então, por consequência, a gente tem o direito de organizar 2 grupos, tá?
Nas EMEFs, a gente tem um problema com esse segundo grupo, por quê? Geralmente eles autorizam só aquele grupo do horário intermediário, né? Porque o grupo da noite recebe adicional noturno, se tiver um grupo até as 8 da noite, tá? Então, por conta dessa questão de folha, se a EMEF tiver interesse, ela vai ter que justificar a real necessidade desse grupo, tá bom? Por meio de documentos e tal. E aí o supervisor de ensino aprova ou não e o diretor regional homologa ou não esse grupo, tá? Não é adicional, né, gente? Porque a legislação prevê 2 por turno, tá bom? Mas a gente tem uma certa dificuldade desse segundo grupo nas EMEFs, que não tem noturno, tá? Por conta de questão financeira mesmo, né? Porque emana reorganização de folha de pagamento, etc e tal, tá? Então, lá na EMEI, por exemplo, nós temos 2 turnos de aluno. Os alunos, eles estudam das 7 a 1 e da 1 às 19. Então, para quem não é de EMEI, né, já fica aí mais uma coisa para a gente pensar, enquanto coordenador, não tem intervalo de escola vazia na EMEI, tá? Você trabalha com as crianças das 7 da manhã às 7 da noite. Não tem aquele horário de almoço. É o dia inteiro criança na escola. Porém, embora a gente tenha 2 turnos de estudantes, que é das 7 a 1 e da 1 às 7 da noite, nós temos 3 grupos de professores, né? Porque os turnos de professores da EMEI funcionam das 7 às 11, das 11 às 3 da tarde, das 3 da tarde às 7 da noite. Então, se eu tenho 3 grupos de professores, eu posso ter automaticamente 3 grupos de GEIF, ok? Sem problema nenhum ali dentro dos turnos, tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa mega importante. Educação infantil, né? A gente já sabe que ela tá dentro dos 6 dos Centros de Educação Infantil e das EMEIs, das Escolas Municipais de Educação Infantil, tá? Ai, eu mexo o braço sem parar, desculpa, gente. Então, assim, o que a gente tem dentro do SEI? A gente tem o berçário 1, o berçário 2, o minigrupo 1 e o minigrupo 2, tá bom? Na EMEI a gente tem, são os agrupamentos que a gente chama infantil 1 e infantil 2. Aí tem uma coisinha que chama CMEI, né? Que é nova aí na prefeitura em termos de história. Lá no CMEI a gente tem desde o berçário 1, berçário 2, minigrupo 1, minigrupo 2, infantil 1, infantil 2, tá bom? Nas EMEFs, né, a gente sabe que a gente tem os ciclos de alfabetização interdisciplinar e autoral. Nós temos ainda as EMEFENs, a portaria não cita. Não cita. Mas é porque a portaria ela divide a educação infantil. Então deixa eu dividir que nem a portaria aqui. Porque a hora que vocês estiverem fazendo a leitura, né, vocês podem ir acompanhando o vídeo ouvindo, tá bom? A proposta do vídeo é que não fique aquela coisa, sabe, de só ouvir a voz, né? Tudo bem, né, que também ver a carinha da pessoa não faz grande diferença. Mas, enfim, é pensar numa metodologia diferente para não ficar tão chato o negócio, tá bom? Então, deixa eu dividir como tá na portaria, tá? Como a normativa vai tratar a educação infantil, o SEI, o CMEI, a EMEI, que a gente já citou como é que funciona, e também as EMEBs, né, que a gente, não lembro se a gente viu ou se a gente vai ver ainda, não, a gente não vai ver. Nas EMEBs eu posso ter atendimento de educação infantil, né, embora ela tenha sido feita e pensada para o fundamental. Se eu comprovar demanda, eu tenho sim atendimento de educação infantil dentro das EMEBs, tá? E lá vai funcionar no mesmo esquema do CMEI, desde o berçário 1, berçário 2, minigrupo 1, minigrupo 2, infantil 1, infantil 2, tá bom? Educação infantil dentro das EMEBs. Então, não vou falar de ensino médio agora não, porque deve estar em algum lugar aqui, tá? Os 6, eles têm que ter um atendimento de 10 horas, tá? Que pode ser entre as 7 da manhã e as 19. Então, essas 10 horas, elas têm que estar entre as 7 da manhã e as 19 horas. Como é
que eu divido isso, né? Ah, será que meu SEI pode abrir às 7 e vamos ver quanto que dá 10 horas? 7 às 5, né? Fechar às 5? Não, fechar às 5. O meu SEI pode abrir às 8, fechar às 6, e aí eu tenho horário de estudo das 6 às 7. Como que a gente vai organizar isso, né? Já que a gente tem essa flexibilidade de horário dentro do SEI, de estar alocando essas 10 horas, né? Dentro dessas 12 horas, porque ele nos dá 12 horas para alocar 10. Então, isso dá uma flexibilidade, tá? A consulta, gente, é sempre para a comunidade, tá bom? Não é pra gente dentro da escola, para organizar os nossos umbigos, né? Os nossos acúmulos, enfim. A lei preconiza que se consulte a comunidade, porque ele tá lá para atender as mães e os pais trabalhadores. Então, a gente precisa pesquisar com essas famílias, né? Qual que é a necessidade ou não daquele horário, tá bom? É com a família que a gente pesquisa. Vamos lá. Horário de intervalo, tá? A gente tem regra geral, 15 minutos pro professor, tá bom? Essa é a regra geral do horário de intervalo para qualquer professor, não importa se ele tá no SEI, no EMEI, na MF, etc. Tá bom? A gente tá falando da lei, tá? Lá na EMEI, a gente pode ir lá tomar o nosso café e as crianças ficam no pátio, como é na MF, né? Sendo acompanhadas pelos ATS, tá bom? No SEI, isso não pode acontecer. O atendimento é ininterrupto, né? Que eles vão falar. Então, quando um professor vai tomar café, o outro fica com o grupo, tá bom? Não pode ter interrupção de atendimento. Vamos todo mundo para a sala dos professores tomar café e as crianças vão para o pátio, porque é um atendimento diferenciado, né? A gente tem crianças de berçário, então não tem como fazer isso, tá? Então a lei diz, guardem isso, que é atendimento ininterrupto, né? Devendo haver o escalonamento, tá? E aí sobre esse escalonamento, né, eles vão dar alguns direcionamentos que a gente, enquanto um professor, né, quando a gente tem, porque não sei, geralmente a gente tem 2 salas dentro de uma só, né? Então, enquanto um professor vai tomar o café, o outro fica com essa turminha e etc e tal, tá? Se tiver alguma exceção muito grande, né, sei lá, o SEI é muito pequeno, não sei, alguma coisa absurda, aí o diretor vai estudar a forma de fazer esses intervalos, mas jamais esquecendo que a criança não pode ficar sozinha. Ela sempre tem que estar assistida, tá bom? Então, os EMEIs, eu já falei os horários de funcionamento, das 7 a 1, da 1 às 9, né? Intervalo de 15 minutos, não vou falar mais disso, que a gente já falou. E tá, esses agrupamentos, né, tanto de SEI quanto de EMEI, eles são por faixa etária, tá bom? Mas excepcionalmente, para atender a demanda ou por uma situação pedagógica específica, ele pode ser alterado. Eu posso ter uma criança com uma faixa etária que não é, né? Aliás, já foi usado desse dispositivo para poder atender demanda, tá bom? Colocar a criança de infantil 2 dentro do infantil 1, de infantil 1 dentro do infantil 2, enfim. Mas também eu posso pensar nesse dispositivo para atender questões pedagógicas, né? Uma criança super, hiper, mega, sei lá, altas habilidades no infantil 1, que de repente estaria se dando melhor dentro de uma turma de infantil 2, tá bom? Essas exceções são todas feitas, né, via documento, solicitação, autorização da supervisão e homologação do diretor regional, tá bom, gente? Tudo que foge à regra, a receitinha é essa, tá bom? Solicita-se, supervisão autoriza, diretor regional homologa ou não, né? Nas escolas de ensino fundamental, como é que funciona? Né? Elas estão... A gente tem os 3 ciclos de alfabetização interdisciplinar e autoral, os horários de funcionamento, das 7 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 18h30, tá bom? Pessoal, 18h30 é a legalidade do negócio, tá? Então a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai montar os horários do corpo docente, para não fugir dessa regra que pode dar problema pra gente, tá bom?
Quando a AMF tem noturno, adiciona-se um turno, né? Que começa às 19 e vai até às 23, tá bom? Ele vai trazer exceção para as EMFs que eu não sei se ainda tem, tá, gente? EMF que funciona em 3 ou 4 turnos. Que o pessoal até brincava, tinha um apelido, né? Que eram as escolas que tinham o horário da fome, tá bom? Não sei se ainda tem. Até 2008, eu conheci algumas ainda que trabalhavam nesse formato, mas não sei dizer pra vocês se ainda tem. Deve existir, porque tá na portaria, né? Com certeza deve existir. Então, essas escolas, né, que tem muita demanda, eles quebram em turnos menores para poder atender essa demanda. Então, a gente tem um turno das 6h50 às 10h50, aí o outro começa às 10h55 e vai até 2h55, aí o outro começa às 3 da tarde e vai até às 19h, e se ela tiver noturno, vai ter um turno das 19h05 às 23h05. Deve ser uma loucura, né? A gente tem que respeitar a hora-aula de 45 minutos, tá bom? Que fique claro que esses 45 minutos é a hora-aula, né? E não como ela tá organizada, se é em conjunto, parceria, na rua, na escada. Isso aqui é para fins de atribuição e pagamento. Então, a gente precisa saber que a aula tem 45 minutos, porque na hora da atribuição a gente vai descobrir quantas aulas a gente tem de português, quantas aulas a gente tem de matemática, tá? Isso aqui é para uma organização de folha de pagamento, de atribuição, e que não nos impede, né, de pedagogicamente pensar outros formatos, respeitando a jornada, obviamente, do professor, e que essa construção também seja coletiva e aprovada pelo grupo, tá? Então, para os lanches e refeições, a gente tem uma regra do CODAI que a gente precisa seguir, tá? Que é um intervalo mínimo de 2 e um máximo de 3 horas entre um lanche e um almoço, tá? Entre uma refeição e outra. Tô falando um lanche e um almoço pensando na MF e na EMEI. Mas, por exemplo, no SEI eles comem o dia inteiro, né? Então também vale pro SEI. Entre uma refeição e outra tem que ter um intervalo mínimo de 2 horas, um intervalo máximo de 3 horas, tá? Isso é regra, tá bom? Saiu uma portaria adicional de CODAI esse ano, que não cai no concurso de vocês, mas que além disso tudo, foi preconizado os horários de almoço, por exemplo, de manhã não pode ser antes das 11 da manhã, tá? E aí as escolas tiveram que se adaptar, mas não se preocupem com isso não, é só para vocês saberem quando vocês chegarem lá, porque vocês vão chegar. As aulas de educação física, arte e inglês, obviamente, será ministrado pelo especialista, tá bom? No Fundamental 1, o professor especialista faltou. Por quê? É esse horário que o especialista entra que o professor regente vai fazer sua HA, tá? Ou a sua HL, né? Enfim. Se o especialista faltou, como que a gente trabalha nessa aula? Pessoal, a gente vai começar o vídeo 2, porque acabou a bateria, tá? Então, lá no primeiro vídeo, a gente estava comentando sobre quando o professor especialista se ausenta, como é que funciona a substituição dele no dia, tá? Então, obedece a seguinte ordem. Primeiro, o professor regente de sala é oferecido ao professor regente, se ele quer ficar na sua HA com a aula desse professor especialista, e aí ele recebe como JEX, tá bom? E caso ele não queira, aí nós enviamos um módulo para cobrir essa ausência, tá? Funciona dessa forma. Se o professor de sala de leitura ou sala de informática, né, o POSL, o POIE, se ausenta, o professor, a gente já oferece direto a vaga essa vaga de aula para o módulo, tá? Do dia. Vamos ver aqui, vamos lá. Ah, isso aqui é legal. Como à noite a gente tem um período mais curtinho, né, quantidade de aulas, né, cai para 5 ao invés de 6, que é durante o dia, como é que funcionam essas aulas de especialistas e de sala de informática, sala de leitura, tá? Elas sempre vão funcionar em sistema de compartilhamento. Então, o professor regente fica junto com o professor especialista
que entra na sala, tá bom? Na EMF a gente tem a compartilhada com o professor de inglês, né, também, por exemplo, né, tô dando um exemplo aqui. Então, o professor especialista fica junto com o professor regente, tá, gente? Enquanto coordenador pedagógico, isso é uma coisa que vocês têm que ficar bastante atentos, tá bom? Porque existe uma tendência do professor regente não ficar junto com o professor especialista, sendo que algumas aulas ele não tem que ficar mesmo, né? Mas existem as que em portaria são compartilhadas. E as compartilhadas, gente, eles têm que ficar, né? É uma questão de portaria, é uma questão ética e é uma questão pedagógica também, tá bom? Uma coisa que a gente tem que estar atento. Como à noite as nossas aulas são menorzinhas, não daria para ter esse especialista sozinho. Então, todos esses especialistas, né, mais o POIE e o POSL, vão trabalhar em regime de docência compartilhada, que a gente chama, tá bom? Isso serve, gente, para EJA também noturno, tá? Porque não tem o que fazer, né? São turnos menorzinhos, tá bom? Se o professor de inglês, por exemplo, falta, como já era uma docência compartilhada, a gente não põe módulo no lugar, tá? O professor regente de turma assume essa aula, né? Obviamente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa bem interessante aqui pra gente. Ah, tá. Na hora que eu vou montar o horário do meu professor, né? O que eu tenho que pensar para montar esse horário, tá bom? Então, o que eu tenho que pensar é o seguinte, ele pode ter, no máximo, 10 horas aulas por dia, tá? Então, ele pode ter 10 horas, isso excluindo HL, HA e GES, tá bom? 10 horas aulas ele pode ter naquele dia. Ele tem que ter 15 minutos de intervalo a cada 5 aulas ministradas, né? Então, se ele tem 10 horas no dia, ele tem direito a 2 intervalos, tá bom? E se ele é professor de educação física, eu tenho que sempre estar tomando cuidado para que ele nunca passe da quinta para sexta aula sem um intervalo mínimo de 15 minutos, tá? Então, assim, o horário desse professor de educação física de intervalo, eu tenho que pensar. Geralmente dá certo, né? Porque a gente tem ali 3 aulas, um intervalo, 4 aulas, um intervalo. Então, geralmente a gente não tem muita dor de cabeça com isso, tá bom? Mas para o professor de educação física é lei que não se passe da quinta aula sem o descanso aí de 15 minutos, tá? O intervalo de 15 minutos. Com relação à sala de leitura, sala de informática, projetos de apoio à aprendizagem, tudo isso, tá? Como funciona, que horário, tem portaria específica que a gente precisa seguir, né? Inclusive, ano passado saiu, não é portaria, é normativa. Saiu normativa nova, né? A respeito dessas organizações, tá? A mesma coisa vale para o que eles vão chamar de assistentes de atividades artísticas, que são os vulgos, né, oficineiros, que a gente chama vulgarmente de oficineiros. Na prefeitura hoje, assim, o caso mais específico que a gente tem é um instrutor de fanfarra, né, de bandas e fanfarras. Então, sempre no contraturno, né, obedecendo legislação própria, tá bom? A organização das salas, gente, das classes, né, quando a gente vai organizar a demanda do ano seguinte, né, os horários, as turmas, a gente tem que ter sempre, vamos dizer, uma prioridade pedagógica, tá? E de atender a comunidade local. Então, quando a gente monta, né, sei lá, se a gente quer fundir 1, fundir 2 de manhã, sei lá, né? Como que funciona isso na legalidade, tá? O diretor, ele é responsável pela organização da demanda, tá bom? Nas funções do diretor, tá lá isso. Ele organiza a demanda da unidade. Só que o diretor não vai fazer isso sozinho, né, gente? Acho que é uma questão de bom senso. Você, claro, tem uma visão, né? A gestão, junto com a direção, junto com a coordenação que formam a gestão, tem uma visão, sim, do que seria viável para a organização daquela instituição, mas isso tem que ser sempre trazido para o coletivo e para a discussão, tá
bom? E o que a gente prioriza? Aspectos pedagógicos, né? E na hora de organizar os horários, na verdade, gente, o que é prioridade máxima é o que a comunidade quer, tá? Quer no sentido de necessita, tá bom? Então é viável que se faça, né, um questionário junto à comunidade, né? Claro, não esquecendo aspectos pedagógicos também, tá bom? Então, e aí leva-se pro conselho para aprovação ou não, tá? É assim que funciona, tá bom? Pode ser que essa demanda seja feita de uma forma que o conselho não aprove, aí o conselho vai justificar, né? Dentro desses princípios do atendimento à comunidade e do princípio pedagógico, o porquê não, e pode se repensar nisso, tá? Com relação ao professor CJ ou CCH, né? O CCH é aquele cara, geralmente, de ciências. Às vezes acontece com outras disciplinas, tá, gente? Mas geralmente é com outros componentes curriculares, é ciências mesmo. O que acontece? A gente precisa ter no mínimo 25 aulas para entrar na GEIF. Não é isso que a portaria diz para nós? Só que tem professor que não vai dar 25, vai chegar a 24, né? E essa uma horinha, a gente bota um CCH para ele, que é uma hora que ele vai cumprir com a mesma função de um professor CJ. Então ele vai... que são, né? Quais são as funções do CJ ou do CCH? São ministrar aulas na ausência do regente, né? De turma, de grupo, de classe, sei lá. Promover o enriquecimento curricular, então ele não vai ficar lá só olhando a turma, né? Ele vai promover uma aula que enriqueça o aluno curricularmente dizendo, tá bom? Ele atua pedagogicamente junto aos professores, especialmente nas atividades de recuperação, tá bom? Então o CJ ou CCH, vamos supor, ninguém faltou, né? A gente pode realocar para estar fazendo esse trabalho de apoio com um professor que tem uma turma que a gente acha que talvez precise mais, né? Ou uma turma de recuperação que está acontecendo na escola, que a professora precisa ali de um apoio, tá? E ele deve participar de todas as atividades pedagógico-educacionais, tá bom, gente? Isso aí, enquanto coordenador, a gente precisa ter um olhar muito atento, tá? Por quê? Como esse camarada, né, o CJ, ele é o bombril, né, da escola. A gente bota ele cobrindo o regente, ele vai fazer um auxílio não sei onde. Então ele é um cara mega importante do ponto de vista da organização. Mas a gente tem uma dificuldade de enxergar a importância pedagógica disso. E aí, não é pouco frequente, por exemplo, o conselho de escola, junto os professores de regentes, né, esqueço dessa galera, ou boto essa galera para fazer alguma coisa que a escola precisa, e eles ficam numa situação extremamente complicada, né, porque talvez eles sejam as pessoas que mais possam colaborar, já que eles entram em todas as turmas e têm uma visão macro da escola enquanto um todo, tá? Então não esquecer desses profissionais em todas as atividades, né? Em todas as decisões que a escola tome. É muito importante consultá-los, tá bom? Com relação às crianças deficientes, né? TGD, altas habilidades, superdotação, a gente não vai comentar, porque a portaria não traz também, a normativa não traz nada sobre eles, só diz que cada unidade deverá incluir no seu PPP formas de atendimento, tá? Mas também porque a gente vai ver, né, uma legislação, ou já vimos, não sei, vai depender de quando vocês verem esse vídeo, que vai tratar exclusivamente desses casos, tá bom? Em todas as etapas, gente, da educação básica, poderão ser adotados modelos de organização diferenciados, tá? E aí vai ser aprovado, obviamente, pelo Conselho Municipal de Educação. Esse artigo 32 é tudo de bom e a gente não usa, né? Então, todo atendimento, sabe, muito louco, que a gente imagina e fala, pô, meu, acho que isso aqui vai funcionar pedagogicamente. Né? A gente tem um buraco aí na legislação que nos dá a possibilidade de fazer, tá? Então, vamos lá.
Com relação à educação de jovens e adultos, né, que é chamada de EJA, ela está dividida em 4 etapas: etapa de alfabetização, etapa básica, etapa complementar e etapa final, tá? Já falei sobre as aulas de leitura, né, e de informática e dos especialistas que vão ser ministradas concomitantemente com o professor regente de turma. Nas CIEJAs a gente tem turnos, porque na CIEJA também tem EJA de dia, tá? Então é legal, né, essa informação pra gente saber. A gente tem turno das 7h30 às 9h45 e das 10 às 12h15, tá bom? Depois, segundo turno, das 12h30 às 14h45 e das 15 às 17h15. E o terceiro turno, das 7h30 às 19h45 e das 20 às 22h15, tá? A normativa vai trazer educação integral, mas no sentido de tempo integral, tá bom? Então, como essa educação integral em tempo integral será ofertada na nossa rede, tá? Por meio do programa São Paulo Integral, por meio do programa Mais Educação São Paulo e por meio também do programa de ampliação de jornada, que o governo federal de vez em quando solta coisas aí pra gente, inclusive com auxílio de verba, né? Para poder aumentar a adesão, tá bom? Como funcionarão essas escolas, né? O primeiro turno vai das 7 às 14, o segundo turno das 11h30 às 18h30 ou das 12 às 19, tá? E esses estudantes, eles têm intervalo de 1 hora, porque eles ficam muitas horas na escola. Com relação aos CELs, eles sempre vão funcionar das 7 às 22, com exceção se ele tiver educação de jovens e adultos. Aí será das 7 às 23, tá? O horário de início de funcionamento dentro dos CELs, gente, não importa se é SEI, se é MEI, se é MEF, é às 7 da manhã, tá? Então, lembra lá do SEI que tem uma flexibilidade de organizar o seu horário, né? De 10 horas e tal. Dentro do CEL, a gente tem essa exceção, tá? Que o atendimento se inicia às 7 horas da manhã. Com relação ao CEL, gente, vocês vão ver quando vocês lerem a normativa que tem uma série de coisas que de verdade não vai cair, tá? Que com relação à gestão do CEL, ao diretor do CEL, né? Porque dentro do CEL a gente tem o SEI, a EMEI e a EMEF. E fora isso a gente tem várias coisas, né? O centro que vai cuidar das atividades esportivas, a gente tem a biblioteca do CEL, a gente tem a piscina do CEL, nossa, tem muita coisa lá que funciona lá e que, como é que eu posso dizer para vocês, não faz parte da nossa vida enquanto educadores, tá bom? Então ela traz uma grande gama de horário de funcionamento de biblioteca, de horário de distribuição de refeição, que a gente, assim, olha, de verdade, eu não vejo a necessidade de vocês estudarem isso e também acho impossível vocês guardarem na cachola todas essas informações, tá bom? Então, para priorizar, eu acho que a gente pode fingir que elas nem estão aqui. Das competências, tá bom? Então, as unidades educacionais, elas têm algumas competências, essa é legal, porque isso aqui se repete todo ano, acho que é legal a gente saber. Então, a gente tem que elaborar e redimensionar o projeto político-pedagógico, aqui ele traz uma data, tá? Até 15/3/2019. Lembra que essa normativa é marcada temporalmente? Por isso que ela traz essa data, mas essa data, gente, foi para 2019, tá bom? Mas assim, em regra geral, sempre é em março que a gente entrega essa documentação aqui que eu vou ler para vocês. Então, o PPP, o PEA, tá? A gente tem que garantir o horário ininterrupto do atendimento, ou seja, enquanto tiver atendimento na unidade, secretaria e a gestão e a coordenação, a direção, né? E a coordenação, constituindo a gestão, devem estar abertas para atendimento ao público, tá bom? A gente tem que definir o nosso horário de atendimento para o ano subsequente, sempre em setembro, e tornar público, isso para a comunidade escolar, tá? A gente tem que proceder às análises das informações do SERAP, principalmente enquanto coordenador, né? Porque as informações que estão lá fazem parte do registro
das aprendizagens das crianças, SGP e SERAP, né, que trabalham juntos, tá bom? Fora isso, a gente tem aquela documentação que é o relatório das crianças, que seguem de uma unidade para outra. O princípio desse relatório é um princípio bem interessante, né, gente? Que é de não causar aquelas interrupções, né? Tipo assim, a criança tá no SEI, aí vai para uma EMEI. E aí é como se ela não tivesse vida pregressa, né? Onde ela chega, ela tá começando do lado. Então é para evitar essas quebras, né? E para que essa criança chegue com uma história e que a gente conheça a história pedagógica dessa criança. São os relatórios, né, de avaliação que são encaminhados do SEI para a EMEI e da EMEI para a EMEF, tá? Enquanto coordenadora, a gente pega esses relatórios, organiza e distribui para o professor que vai estar com aquelas crianças no primeiro ano, tá? É muito interessante estudar esses relatórios com os professores, às vezes eles trazem informações importantíssimas, né? Às vezes a qualidade do registro não é tão boa, mas eles costumam mais ajudar do que atrapalhar, tá? Do ponto de vista pedagógico. Tá. A gente tem que entregar o horário da equipe gestora em março, né? Tem que garantir a abertura e fechamento da escola com o gestor, tá? Da direção, tá, gente? É um gestor da direção. Claro que eu não sei o que tá acontecendo, o negócio parou de novo. Dessa vez não foi a bateria. Bom, a gente tá falando da DRE, né? Então, assim, tudo que precisa ser homologado vai para lá e lá que se homologa. Então, nada que a gente faz na escola, né? Nossa autonomia é relativa, como a gente já comentou. A gente tem pessoas, né? Eu não vou falar acima, tá? Porque eu não gosto dessa forma de adjetivar. Mas nós temos pessoas, né, que têm funções diferentes da nossa, que é de supervisionar, homologar, aprovar ou reprovar o que a gente faz dentro da escola, tá bom? E as disposições finais da portaria diz que o diretor tem que dar ciência dessa portaria, não só dessa, tá, gente? De tudo tem que dar ciência, né? Da legislação de forma geral, tá? E que os diretores regionais decidirão casos excepcionais ou omissos. Quase toda normativa vai sair com isso no final, né? Porque a lei, ela não abrange tudo, a lei, ela tem as suas exceções e às vezes quando foge da regra a gente precisa recorrer a alguém, e essa galera aí da DRE que vai estudar os casos excepcionais, tá bom? É isso aí, meninos e meninas. Espero que vocês aproveitem, né, essa aula. Ela, não sei, sinceramente, se essa normativa cai, tá? Porque ela é muito marcada temporalmente. Mas, se cair, né, a gente pode observar que ela está diluída em outras legislações. Então, acredito que vocês vão tirar isso aqui de letra, tá bom? Beijinho, beijinho. Vou desligar.